E faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 92 anos, a arqueóloga Niede Guidon. Considerada uma das mais importantes pesquisadoras da história do Brasil, reconhecida internacionalmente, defensora do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, responsável por descobertas marcantes no Parque Nacional da Serra da Capivara. Niede Guidon dedicou décadas de sua vida à arqueologia e à preservação do patrimônio histórico brasileiro. Uma história que começa no estado do Piauí na década de 1970, quando ela faz as primeiras descobertas e começa a perceber a importância de que o local deveria se tornar um enorme campo de estudos, um enorme lugar para pesquisas, para levantamentos e, sobretudo, para a preservação do espaço, que podia responder perguntas importantes e fundamentais a respeito da origem dos seres humanos na América do Sul. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de Coronel José Dias, na região de São Raimundo Nonato, aos poucos se tornou um dos espaços mais importantes de pesquisas arqueológicas de todo o planeta, com descobertas interessantes sobre como o homem saiu do continente frio siberiano para o estado do Piauí, por exemplo. Os primeiros registros da humanidade na América do Sul foram descobertos por Niede Guidon, que depois de muito tempo, inclusive, travou uma luta pela preservação do Parque Nacional. Niede Guidon morreu aos 92 anos. E morreu lá, onde morava, na região de São Raimundo Nonato, na região da cidade de Coronel José Dias. E nós vamos trazer todas as informações para você nessa edição do Jornal do Piauí, contando parte dessa história, falando tudo sobre o legado, a importância para os historiadores, pesquisadores, arqueólogos, todos aqueles que se alimentaram das pesquisas que foram originárias do trabalho que Niede Guidon realizou aqui no estado do Piauí. Falar um pouco a respeito da luta pela preservação, da luta pelo desenvolvimento da pesquisa, da busca por recursos, um grande desafio de Niede Guidon ao longo desse tempo. Nós vamos trazer essas informações aqui para você. Eu quero fazer algum contato com o Elivaldo Barbosa, que está aqui no estúdio do Jornal do Piauí, que acompanhou parte desse trabalho realizado pela pesquisadora ao longo do tempo. Elivaldo Barbosa, uma boa tarde para você. Um dia de luta, um dia diferente para o Piauí, Elivaldo. Olá, boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesta edição de quarta-feira do Jornal do Piauí. É de fato, Joelson, você disse tudo. Um dia de luto para o Piauí, por que não dizer para o mundo, considerando o legado, a trajetória construída por Niede Guidon, paulista do interior de São Paulo, do município de Jaú, mas que de lá, partiu de lá, formação na Universidade de São Paulo em História Natural, depois pós-graduação, doutorado em Sorbonne, na França, e ao chegar no Piauí no começo da década de 1970, com seus primeiros achados, que mostram a existência humana na Serra da Capivara, no sertão do Piauí, datada de mais de 50 mil anos. E lá para cá é inegável a trajetória construída com o protagonismo da professora, doutora Niede Guidon, cidadã piauiense, imortal da Academia Piauiense de Letras, e que hoje tivemos essa triste notícia do falecimento da professora e arqueóloga Niede Guidon. Tá certo, Elivaldo Barbosa. O trabalho de pesquisa dela se encaminhava ao lado de uma luta por conseguir recursos, né, Elivaldo Barbosa, ao longo desse tempo de permanência no estado do Piauí. Você lembra que muitas abordagens jornalísticas dando conta de o Parque Nacional Serra da Capivara vai fechar, não tem como pagar os guardas que ficam lá protegendo o parque, as estruturas do parque, com todo aquele acervo de mais de 1000 sítios arqueológicos. Fecha, não fecha, recursos federais vêm ou não vêm, mobiliza a bancada federal, resolve parcialmente o problema, mas sempre aquela luta permanente, diuturna, tendo à frente a liderança, o prestígio, o conhecimento da professora e doutora Niede Guidon. Muito bem. Elivaldo Barbosa, daqui a pouquinho eu quero que você esteja aqui com a gente para falar um pouco mais a respeito da história de Niede Guidon, da trajetória, de como ela conseguiu ao longo desses anos todos. Ora, foram décadas de pesquisa realizadas no estado do Piauí para a gente poder trazer um pouco da dimensão, da importância e do tamanho dessa pesquisadora aqui no estado. É isso aí, Joelson. Até mais tarde, então, aqui nesta edição especial do Jornal do Piauí. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa trazendo as informações. Agora há pouco, a Fundação do Homem Americano, a Fundan, publicou uma nota lamentando o falecimento de Niede Guidon. Pesquisadora, ela foi a fundadora da Fundação do Homem Americano e que preservava tudo aquilo que era resultado de pesquisa. A nota é extensa, mas merece ser lida na data de hoje.
É com profundo pesar que a Fundação Museu do Homem Americano, a Fundan, comunica o falecimento nesta quarta-feira, dia 4 de junho, da sua presidente emérita, Niede Guidon, aos 92 anos. A seu pedido, o governo brasileiro criou o Parque Nacional da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, região que dedicou toda a sua vida a preservar mais de 1.200 sítios arqueológicos e que guardam a maior concentração de pinturas rupestres no mundo. As mais antigas evidências da presença humana nas Américas e a riqueza da Caatinga revelada pela sua flora e pela sua fauna. Ferrenha em transformar a realidade local como a única forma de preservar tão rico patrimônio sob a sua garantia pessoal, solicitou à Unesco que o parque fosse alçado a Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991. Construiu inovador modelo de desenvolvimento regional para o semiárido baseado na ciência, na geração de emprego e renda, criando e investindo em atividades não predatórias e sustentáveis na educação, na saúde e na formação de novos pesquisadores e técnicos. Entre cientistas e arqueólogos de maior prestígio mundial, recebeu prêmios e reconhecimento do governo brasileiro e de diversos países e instituições de pesquisas mundiais e nacionais. Enfrentou, com dados e comprovações científicas, a discordância das datações humanas para as Américas. Formou centenas de pesquisadores em arqueologia e em outras áreas de conhecimento que dão seguimento ao seu trabalho com todo o rigor e excelência que jamais abriu mão. Ciente de que o patrimônio cultural e natural regional só poderia ser preservado se a população local pudesse reconhecer sua importância e dela construir uma nova forma de viver, criou em 1996 a Fundação Museu do Homem Americano, sediada em São Raimundo Nonato, onde construiu sua casa e viveu até a sua morte. Deixa para a ciência, para a arqueologia, a conservação da biodiversidade brasileira e para os jovens enorme legado e enorme conhecimento da coragem e determinação de que o trabalho em equipe, com rigor, o bom uso dos recursos e honestidade constroem sonhos. Para toda a sociedade deixa exemplos e os museus do Homem Americano e o Centro de Pesquisa da Fundan em São Raimundo Nonato e o Museu da Natureza em Coronel José Dias, que sintetizam todos os anos de trabalho e mantêm todo o acervo regional. Para todos nós que tivemos a honra do convívio e aprendizagem nas conversas, nas escritas, nas dissertações, teses, projetos e também nos trabalhos fundamentais para preservar todo o patrimônio para o qual dedicou sua vida, aqueles que juntos colocaram suas mãos e corações nas escavações, na construção das estradas, aceiros, poços e escolas, nas guaritas, na defesa dos animais e das plantas, no combate aos incêndios, na vigilância do parque, nas conversas sob o luar da Caatinga. Resta o mais profundo orgulho e agradecimento. Essa é a nota da Fundan, que foi publicada agora há pouco pela própria Fundação do Homem Americano, em homenagem e em reconhecimento ao trabalho feito por Niede Guidon. Nós vamos trazer as informações aqui no Jornal do Piauí a respeito desse legado. Um legado importante para a população e principalmente para os estudiosos. Estou aqui ao lado do arqueólogo Igor, que está aqui já chegando para conversar conosco, doutorando em arqueologia. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigado. Bom, primeiro eu quero que você fale para nós o que é que representa a data de hoje para a arqueologia brasileira. Hoje é um marco para todos nós no sentido de refletirmos sobre o quanto alguém consegue alcançar, né, para além do aspecto da sua própria existência, no legado de sua produção, né? Porque a Niede, ela rompe os paradigmas científicos todos, em todas as frentes, e para todos nós, na arqueologia, então, é um momento em que nós começamos a passar para avaliar de fato o quão impactante foi e quão será esse material. Como você estava muito bem conversando com o Elivaldo antes, nós temos um parque, por exemplo, com mais de 1.000 sítios arqueológicos e que a gente não consegue encontrar isso com um trabalho, com a grandiosidade, com a qualidade que é feito em nenhum outro lugar do planeta Terra, né? Então a gente ainda precisa sentar, aproveitar para dimensionar ainda esse impacto, né? Tá, nós estamos vendo algumas imagens, Igor, aí na tela, você está vendo as imagens que mostram um pouco desse trabalho, desses sítios arqueológicos. O que é exatamente um sítio arqueológico? Qual a importância, por exemplo, de uma imagem como essa? Niede Guidon abrindo uma picada na mata em busca de espaços de pesquisa.
Bom, um sítio arqueológico, como você muito bem pergunta, é um registro, é uma ocupação humana em algum momento da história que nós estivemos nesse espaço, né? E a gente vai ter essas referências desde os mais antigos, que a gente está acostumado a ver com relação aos trabalhos na região da Serra da Capivara, como também sítios mais recentes. Esse em específico que a gente vê é um trabalho de desbravar, né? Porque imagine nos anos 70, 80, quando ela recebe as primeiras imagens, a região semiárida do Nordeste piauiense, a dificuldade de se chegar, ela muitas vezes precisava fazer vez até para conseguir o respeito pelo espaço. A gente sabe que, querendo ou não, a sociedade nordestina, e muito mais antigamente, ela tem um aspecto de um machismo muito grande. Então, imagine uma mulher chegar olhando para as letras de índio, como o pessoal costumava falar, nas escritas das pedras, para chegar nesses lugares. Então, ela vai desbravando e fazendo, né, com que nós possamos olhar para esse material. Antes da Nied Guidon, era assim que os moradores da cidade, da região, se referiam a essas escrituras rupestres. O objetivo é, inclusive, de procurar ela esse, né, de que ela pudesse trazer ali a tradução do que estava escrito, do que significava tudo isso, né? As pessoas tinham conhecimento desse tipo de material, é de conhecimento de muita gente, e às vezes eles se perguntam, para que deixaram, o que deixaram, o que está escrito, o que é referência? Muitas perguntas surgem num momento como esse, né, Igor? Mas dessas descobertas do que seria a tradução dessas escrituras rupestres, o que é que ficou de mais importante do trabalho da Nied Guidon? Porque, na verdade, o trabalho dela não vai ser de traduzir em si, mas ela vai trazer para a gente, assim, de grande relevância, de, por exemplo, perceber a sistematização dos tipos diferentes de produção, das mentes humanas que ali estão. A percepção, por exemplo, dos traços, das habilidades dos indivíduos que ali estão, de olhar, por exemplo, a produção dessa arte rupestre numa pedra extremamente irregular, com os artifícios que tem, e você fazer uma imagem, por exemplo, de uma vez só. Para quem desenha, para quem trabalha com isso, sabe que você conseguir fazer uma imagem complexa de uma vez só, como é o símbolo do parque, a gente observa e você percebe a qualidade disso. Então, o grande trabalho dela é de chamar a atenção a essas mentes humanas por trás dessas as habilidades humanas desses homens da época. Exatamente. E as diferentes percepções, né, do espaço. Né? Nós preparamos aqui, Igor, algumas informações daquilo que a gente imagina ser, e você vai nos ajudar a compreender isso, e principalmente você que está assistindo o Jornal do Piauí, compreender um pouco da importância do trabalho realizado por Nied Guidon. E aí, a gente vai colocar aqui a imagem, primeiro da primeira informação que precisa ser trazida à luz. Primeiro, qual a importância da descoberta feita dessa passagem do ser humano no Estreito de Bering? Essa saída da região Rússia e Estados Unidos, né? O que isso tem a ver com o estudo feito por Nied Guidon? Bom, ótimo. A gente sempre procura entender na história da humanidade como é que nós vamos chegando nos espaços. O ser humano ele vai tendencionando a migrar. Inclusive, os estudos hoje dos grupos que estudam na África e na Ásia, entender quais as espécies que de fato conseguiram sair da África e conseguiram migrar pelo globo. Nós igualmente nos perguntamos como é que isso acontecia nas Américas. Até antes da chegada da Nied, os trabalhos mais aceitos eram chegados pela época do congelamento, né, das glaciações. O ser humano vai atrás dos grupamentos animais que vão atravessando esses processos de glaciação que aconteciam, né, na Beringe, aí na região da Rússia, do Alasca, e as pessoas vão passando e eles tinham essa ideia. As datações mais antigas, inclusive, são dos Estados Unidos. Ela vai mudar isso, porque ela traz, por exemplo, para o centro da América do Sul, datas muito mais recuadas, percepções muito mais antigas do que esse período, e começa a questionar, inclusive, olha, eu acho que não é só uma via, não é que essa não ocorreu. Nós começamos a pensar em várias possibilidades, né? Então, existem várias maneiras de chegar. É possível que o homem venha da África, por exemplo, a navegação, com 2 meses, 3 meses. Né? Portanto, ela lança um novo olhar. Um novo olhar. E contraria pesquisas que até então estavam... Na verdade, ela vai complementando, né? Porque o objetivo é que a ideia não seja só por aí, mas foram várias e várias idas e vindas do ser humano e ela traz essa nova perspectiva. Então, ela não derruba a tese, ela acrescenta... Isso é mais, exatamente. É mais ou menos isso. Bom, outro aspecto que eu queria que a gente tratasse é o trabalho feito em São Raimundo Nonato. Perfeito. Bom, chegada a ideia, chegando à conclusão de que haveriam vários caminhos, né, que o homem poderia ter utilizado para chegar na América, o que é que dentro desse contexto representa São Raimundo Nonato? Bom, é ótimo a gente colocar, porque quando a gente percebe, aí é o Boqueirão da Pedra Furada, né, que você está colocando, que são as datas que a gente tem, algumas das datas mais antigas, as pinturas, você coloca São Raimundo Nonato no centro do Nordeste, centro do Brasil, e você consegue encontrar nesse local, além dessas representações, que estão bastante típicas, como eu falei a você anteriormente e aos telespectadores, né, desses tipos de grafismo, dessas especialidades, essas datas mais recuadas nesse centro fazem começar a pensar, como é que o ser humano chega no centro e nas bordas eu não tenho
tenho as datas mais antigas, em outros lugares eu não tenho. Então ela acaba provocando também um certo fomento a buscar entender em outros lugares essas datas que possam ser. Como a gente já deve ter algumas datas, a gente já tem algumas no Chile e em outros lugares que corroboram essas datas mais antigas que ela já havia encontrado. Apesar disso, as datas mais antigas continuam sendo São Raimundo Nonato, região de Santa As outras Capivari. só reforçam. Reforça, exatamente. A ideia de que há, de fato, uma antiguidade e essas outras múltiplas vias de acesso às Américas, né? Tá, outro ponto que eu quero trazer aqui, olha, é a importância da Fundam. Agora, eu estou falando dessa criação dos anos 90, que é a Fundam, a Fundação do Homem Americano. As descobertas de Nied Guidon trazem novo olhar sobre essa migração pelo planeta. Perfeito. O que é que a Fundam consegue preservar desse conhecimento? Que papel ele tem na preservação e levar para jovens estudantes novos conhecimentos na área? A Fundam é total, né? Inclusive a Nied ela já tinha essa percepção da necessidade de criar-se uma fundação ou um núcleo permanente de pesquisa que possa amparar essas pesquisas, e a Fundam ela vai ter esse papel fundamental no processo de hoje e durante muito tempo até de gerenciamento do próprio parque e das atividades, para que possa levar, por exemplo, e a gente costuma dizer, a uma realidade do semiárido nordestino, uma transformação sociocultural, né? Porque você faz com que as pessoas comecem a observar o acervo que é guardado aí, que é gigantesco de materiais. Você consegue permitir o acesso à pesquisa, você consegue permitir o acesso ao ensino, a uma qualificação maior naquela própria região. Ou seja, não há necessidade de que isso saia, como era habitual anteriormente, para que vá para outros centros, como São Paulo, Rio, ou às vezes até fora do país, mesmo ela tendo uma missão franco-brasileira, ela consegue manter tudo isso aqui, ou seja, tudo é produzido, pesquisado, realizado, e aqueles que tenham o interesse de fazer a pesquisa é que venham a essa região. Então ela traz a ideia de que a gente antes uma periferia de pesquisa, ela passa a trazer isso como um centro. E a Fundam é fundamental nesse processo, até hoje, de manutenção dessa região como um centro agregador, um polo de pesquisa constante na região da Santa Capivari. Transformou o local não só no local de escavações e observações. Isso. Ela transcende essa perspectiva e passa a fazer da Fundam uma referência mundial, inclusive, né, de como se proceder ao longo do tempo num trabalho contínuo de pesquisa e conservação da arqueologia do piauiense. Né? E queria, por fim, que você falasse um pouco para nós, vamos trazer aí a próxima informação, qual é a importância dessa mulher para os pesquisadores como você e como tantos outros arqueólogos, que alguns até iniciando a sua carreira de pesquisador. Maravilha. Eu vou colocar não só para os arqueólogos, mas começar pelos piauienses, eu como um bom piauiense. Eu acho que a primeira inspiração que a Nied tem que fazer com a gente é a questão da nossa autoestima. Imagine como o Elivaldo estava bem trazendo a história dela, uma mulher do interior de São Paulo, com ascendência francesa, resolve morar no interior do Piauí. Então ela passa a trazer para a gente de que nós temos muito material positivo, de qualidade, coisa boa, nossa terra é ancestral e nós precisamos gostar dela. E para o ponto de vista do científico, do quanto nós podemos nos dedicar. O Piauí, graças ao trabalho dela, claro, de outros tantos que vêm posterior, mas iniciado por essa vertente, é um dos poucos estados que tem 2 graduações em arqueologia. Nós aqui na Universidade Federal do Piauí temos um curso em excelência em arqueologia, da maior nota que nós temos dos cursos de arqueologia do Brasil. Nós temos 2 mestrados, temos museus lá e aqui, né? Museus lá e o nosso museu aqui na Universidade Federal do Piauí. Então a referência para a gente é dizer o seguinte, a Nied ela traz um legado de que o Piauí é um Piauí arqueológico e a gente não vai conseguir mais dissociar da história, da vivência do Piauí, da arqueologia. Então para aquele que está escolhendo, inclusive vai escolher esse ano profissão, que pense também que é uma área que precisa sempre de profissionais qualificados e especialmente nós aqui piauienses. Né? A própria pesquisadora, a própria Nied Guidon, falou um pouco a respeito das características da Serra da Capivara. Falou a respeito da importância desse espaço para o trabalho de pesquisa, para o trabalho de verificação daquilo que ela lançou como tese. E, aliás, tem uma pergunta também nesse sentido. Ela primeiro observa São Raimundo Nonato ou primeiro ela desenvolve a tese para comprová-la em São Raimundo Nonato? Qual é a importância que tem uma coisa na explicação da outra? Na verdade, eu acho que ela primeiro observa São Raimundo Nonato para que depois ela pense, né, sobre a tese, né?
porque ela, na verdade, ela passa a ser surpreendida pelo que ela vai encontrar. Porque, imagine, ela vem para um olhar, para uma perspectiva, como a gente bem disse inicialmente, a parte da arte rupestre, mas inicialmente e posteriormente ela começa a encontrar essa gama gigantesca de vestígios. Então ela começa a repensar que aqui nós temos algo que a ciência precisa parar para meditar, para pensar sobre os paradigmas que estão postos anteriormente, para que isso possa ser modificado, né? A própria Nied Guidon falou um pouco a respeito da Serra da Capivara, daquele espaço de observação e de pesquisa. Falou a respeito da importância que tem no trabalho de verificação das teses apresentadas. Vamos ver. Uma região onde era praia, o mar chegava até aqui, na região da planície. E a um dado momento, quer dizer, esse mar ia depositando areia, seixos, não é? E a um dado momento houve um movimento tectônico e a placa se levantou. E ela se levantou, então toda essa areia do fundo do mar ficou consolidada numa forma de rocha sedimentar, não é? Que é o arenito. E o arenito tem essa característica, a erosão é uma erosão que nós chamamos ruiniforme. Forma ruínas, como se fossem ruínas, formas diferentes. Então existe toda uma série de formas muito bonitas aqui dentro do parque. Algumas parecem torres, outras parecem animais, entende? Realmente tem uma variedade muito grande. Bom, e agora ela fala um pouco a respeito da característica geológica, né, física e do espaço. O que de fato que características tem esse lugar, sob esse ponto de vista? Como é que ele se forma, né, na verdade? Ele vai, como ela bem disse, né, no processo de erosão ao longo do tempo, das águas, do mar, enfim, e do próprio ar, né, a gente vai ganhando essas formas que anteriormente chamavam ruiniformes, hoje são cidades, né? Cidades, geomorfologicamente falando, até 7 cidades entram nesse mesmo cenário, que as pessoas entram, elas fazem essas associações com esses espaços. E a Serra da Capivara, ela tem esse processo, até como rocha, formação de rochas sedimentares, além do aspecto arqueológico, também tem a parte paleontológica, também muito presente, né? Onde a gente consegue aliar aí a história da Terra em 2 momentos, onde o ser humano convivia em um espaço tão antigo para o planeta e tão diferente como ela bem descreve. E quando os primeiros homens surgem, ela já era dessa forma. Já era desse jeito. Não foi tempo suficiente para modificar. Não. Nós estamos bem mais recentes, assim, não teríamos nem a habilidade para transformarmos tanto, né? Muito bem, gente. Olha, para você ter uma ideia da importância de Nied Guidon, nós vamos ver agora a manchete do jornal Le Monde, jornal francês, destacando a importância de Nied Guidon. Está aí, olha só, na tela, na tradução, eles falam a respeito da importância, né, de Nied Guidon como arqueóloga, como descobridora eles chamam Lascaux brasileiro, né, que faz uma referência a uma formação francesa, não é isso? Isso, é uma caverna francesa clássica, belíssima, inclusive, e que eu acho, até para fazer um paralelo, né, é interessante porque ela vai fazer a associação ao Boqueirão da Pedra Furada como essa Lascaux brasileira, mas a grandiosidade, né, do que a gente tem na Serra da Capivara, pela quantidade de sítios arqueológicos e pela diversidade, né, mostra o quanto ela foi impactante, né? E, de fato, a Nied ela foi tão importante que nós conseguimos, inclusive, a professora Conceição Lage faz parte, né, da Fundan e faz parte também da Universidade Federal do Piauí. A professora Conceição Lage foi uma das que trabalhou na equipe de conservação, de aprender na Lascaux francesa o trabalho que foi aplicado durante muitos anos e é aplicado durante muitos anos lá na Serra da Capivara. Então, a preocupação dela era até ampla sobre isso, né? Ela não se focava exatamente só no seu aspecto. Eu fiquei até muito emocionado vendo essa manchete pela sutileza e singeleza com que eles trataram, mas ao mesmo tempo com a beleza de trazer a importância dela para a arqueologia mundial, né? E no subtítulo eles trazem uma informação interessante. Figura fora do comum da arqueologia brasileira, aquela que era apelidada de Napoleão do Sertão, conseguiu com muita ambição colocar nessa região do Nordeste brasileiro nos mapas mundiais da pré-história. Faleceu hoje, aos 92 anos, é o que está traduzido aqui desse subtítulo. Então eles tratam como a Napoleão do Sertão, uma espécie de conquistadora, né? O Sertão já traz aí essa figura, essa imagem de Napoleão Bonaparte. Desbravador, né? Que foi um grande expansionista da França, né, do Império Francês, ali do pós-Revolução Francesa. Então eles fazem uma relação entre vamos dizer, um herói deles, né, que é Napoleão Bonaparte. Isso acaba tendo também nessa metáfora, nessa comparação,
um peso ainda maior, né, doutor? Muito, muito. E traz o peso da grandiosidade, né? Porque você coloca que Napoleão ele tinha aquela perspectiva de ver ao longe, ele não via só as ações em si, o objetivo era muito maior, era uma grandiosidade maior, de identidade, de reflexões, e a Niede tinha muito disso, né? Quando ela batia na tecla da questão dos recursos, como você estava falando anteriormente, não era só o recurso em si, é a capacidade da gente olhar para aquele espaço de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais abrangente, é um aspecto social de transformação, como a gente faz uma avaliação hoje, são 3 instituições de ensino superior públicas em São Raimundo Nonato, no sertão nordestino, onde é que a gente imaginava que isso pudesse virar, por exemplo, política pública ou uma ação. Então, essas ações do Napoleão no sentido de ver a grandiosidade do quanto aquilo podia chegar. Por isso que eu acho que às vezes a gente ainda não consegue nem mensurar o quanto a gente ainda pode chegar de potencial e que ela via muito bem para essa região. Olha, Igor, eu quero agradecer Igor Linhares, doutorando em arqueologia, aqui da Universidade Federal do Piauí. Obrigado pela sua participação. Quero contar mais com você ao longo do programa. A gente vai trazer mais informações a respeito de Niede Guidon. Inclusive, nossa equipe de reportagem está chegando em São Raimundo Nonato para trazer as informações a respeito do velório da arqueóloga Niede Guidon, que deve acontecer a partir de 1h no próprio Museu do Homem Americano. Nós vamos trazer todos os detalhes para você aqui no Jornal do Piauí. Igor Linhares, prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado, prazer. Pela primeira vez, Igor. Obrigado.